Irmãos e irmãs, neste domingo, a liturgia da missa nos chama a refletir sobre uma das parábolas, podemos dizer, mais estranhas de Jesus. Porque, se não tivermos cuidado, não vamos entender bem o que Jesus está querendo nos transmitir com esta parábola. Porque a impressão que poderia dar é que há uma espécie de elogio à falta de honestidade, a um administrador infiel. De fato, a parábola termina dizendo: e o Senhor elogiou aquele empregado. Mas não foi o Senhor Jesus, mas o Senhor da parábola. Só para que se entenda que não é um elogio de Jesus. Mas nós precisamos entender qual é a mensagem. É claro que Nosso Senhor está se referindo sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Se nós tomamos que o dono, o homem rico da parábola, que é o Senhor do céu e da terra, é o próprio Deus, começamos a entender a mensagem. Porque o empregado é cada pessoa humana. Nós somos esses administradores dos bens que Deus colocou à nossa disposição. A primeira coisa, portanto, que deveremos entender é que nós não possuímos nada. O que nós temos, o temos como administradores e não como donos. Deus é o Senhor do céu e da terra. É Ele o único rico que tudo criou, de todos os bens. É o Senhor do mundo. Nós somos administradores. São Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, que nós fomos colocados por Deus como administradores. E depois diz: e o que se espera dos administradores? Que eles sejam fiéis. É isso que se espera dos administradores. Se, portanto, nós não somos donos, mas somos administradores, a pergunta da parábola tem muito sentido e também é dirigida a nós. Que é isto que ouço a teu respeito? Estás esbanjando os meus bens? O que é que o Senhor está ouvindo a nosso respeito? Como nós estamos administrando os bens que o Senhor colocou à nossa disposição? Estamos esbanjando esses bens? Na semana passada, nós celebramos a festa da Santa Cruz. E por isso houve uma interrupção do Evangelho de Lucas. Porque se nós tivéssemos continuado e tivéssemos celebrado a liturgia do 24º domingo do tempo comum, nós teríamos refletido no domingo passado, dentro do Evangelho de Lucas, o capítulo 15, porque hoje de fato começamos o 16, a parábola conhecida como parábola do Pai misericordioso, ou a parábola do filho pródigo. E pródigo é aquele que é generoso, que esbanja. E de fato, ali se diz que o filho saiu e esbanjou todos os seus bens. Nós poderemos tomar aqui a mesma expressão, nós escutamos no Evangelho de hoje. Ele estava esbanjando os bens do seu Senhor. Para que nós possamos refletir como estamos usando os bens que o Senhor colocou à nossa disposição. Na oração inicial da missa de hoje, nós ouvimos uma invocação que começa dizendo: Senhor, Tu que resumistes toda a lei no amor a Deus, ou no amor a vós e ao próximo. E aí nós entendemos que a lei que deve reger essa administração dos bens é a lei
do amor a Deus e ao próximo. Não a lei de quem esbanja, de quem não administra com fidelidade o que o Senhor nos deu. E é por isso que nós temos que refletir se estamos tendo uma relação em que o amor a Deus e ao próximo tem prioridade. Esta é a lei do cristão, o amor a Deus e ao próximo. A primeira leitura da missa de hoje é uma forte denúncia de quem despreza o amor a Deus e ao próximo, o primeiro e o segundo mandamentos. Porque nós encontramos aqui que aqueles que são acusados com veemência, com força, pelo profeta Amós, eles estão preocupados, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo? Ouvindo assim, talvez nós não percebamos o grande significado do que o profeta está dizendo, mas os seus contemporâneos entendiam muito bem. A lua nova é o tempo da festa, é um tempo de repouso. As festas do Antigo Testamento, do povo judeu, eram ritmadas pelas estações da lua. Portanto, na lua nova se fazia festa. E fazer festa é uma celebração, como a nossa liturgia. E o sábado é o dia de repouso. E aqueles que só pensam em ganhar dinheiro não têm uma verdadeira relação com Deus. E por isso reclamam dos dias santos, das celebrações, dos momentos de festa. Seria a mesma coisa como alguém que no domingo sentisse como que obrigado a não trabalhar, a fechar o comércio, a não vender. De fato diz aqui, para vendermos a nossa mercadoria, reclama do domingo, portanto, de Deus, do dia do Senhor, porque é um dia em que não se ganha. É esse o sentido, o domingo. É verdade que para nós o domingo não tem a mesma exigência do sábado judaico, mas as nossas festas, nossas celebrações, poderíamos dizer os feriados religiosos. Imaginemos se alguém se lamenta porque no domingo não pode vender suas mercadorias. Evidentemente, hoje em dia, não se respeita mais nada, se vende todo dia e toda hora. Mas não vender de qualquer jeito. Espera-se passar o sábado, como alguns estão esperando passar o domingo para continuar vendendo as suas mercadorias, mas não com honestidade, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças. E aqui vem uma ofensa ao amor, ao próximo. Primeiro, não se ama a Deus, porque se alguém acha que o domingo, para atualizarmos o que está aqui escrito em Amós, é um desperdício, que é um dia que se ganha pouco ou nada se ganha, não ama a Deus e já está contaminado pela doença da ganância, como se alguém se lamentasse do domingo. E ainda mais, quando passa o domingo, não ama o próximo porque começa a diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, enganar os outros. E quando tem chance, continua. Dominar os pobres com dinheiro. Quanto é atual, meus irmãos e irmãs, o que estamos ouvindo. Os humildes com um par de sandálias. Quem é que compra humildes, os pobres, com um par de sandálias? Com uma cesta básica, com uma prótese dentária, com uma cirurgia. Quem são esses que fazem essas aberrações? E nós os toleramos, e eles são capazes de frequentar as nossas igrejas, são capazes de se apresentarem como bons católicos.
E que são esses que vivem enganando os outros no comércio, adulterando pesos, balanças, medidas e assim por diante, colocando água na gasolina, essas coisas que fazem por aí. Não precisa nem dizer tantos exemplos. Nós o tempo todo é que temos que vigiar para não sermos defraudados. Quem são esses que ricos estão tirando dinheiro dos aposentados? Aqueles que ganham um salário mínimo, estão tendo o seu dinheiro descontado. Tem alguns aposentados, idosos, idosas, que hoje em dia não recebem nem 40% do salário. E são os filhos que fazem empréstimos, filhos e netos fazendo empréstimos com o nome do avô e da avó, e deixando os pobres quase sem ter o que comer. E depois vem para a igreja. Quantos aposentados de salário mínimo, que é mínimo e insuficiente para dizer a verdade. É quase um milagre que muitos nossos idosos e idosas pobres vivam com um salário mínimo e quando chega no final do mês, por causa desses empréstimos pressionados, há uma pressão dos bancos que já ganham rios de dinheiro para que as pessoas façam esses empréstimos e no final do mês, quase sem se dar conta, quando chega lá e diz, onde é que está meu dinheiro? Não é assim que está acontecendo? Ou foi o profeta Amós que inventou? A palavra de Deus é de uma atualidade impressionante. Mas o problema, meus irmãos e irmãs, é que as pessoas vêm para a igreja e acham que isso aqui não é problema, mas é só um pouquinho. E nosso Senhor disse, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Qual é a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos? O mandamento do cristão é amar a Deus e ao próximo. O domingo não é um peso para o católico. O domingo é uma bênção. Não é algo que nós oferecemos a Deus. Não é o sacrifício do nosso lucro que oferecemos a Deus. O domingo é o dia que o Senhor nos deu para a contemplação da beleza da redenção, da ressurreição. Quem ama a Deus não se lamenta por não lucrar no domingo, mas tem a graça de dizer, eu posso estar em repouso diante do Senhor. E quem ama ao próximo não defrauda ninguém, nem com muito, nem com pouco. E adiantaria pouco, meus irmãos e irmãs, vir à missa no domingo e na segunda-feira continuar enganando os outros, mentindo, defraudando, roubando os pobres, trocando os pobres por um par de sandália, por uma prótese dentária, por uma cesta básica, ou qualquer outra coisa que nós sabemos muito bem quem costuma fazer isso. Nós precisamos entender que o amor exige uma mudança de vida. Como rezavam, cantando os romeiros do Padre Cícero, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, porque romeiro de verdade vive na fraternidade. Não vive enganando os outros. Tem uma relação sadia com o dinheiro. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não foi feito para ser nossos senhores. O dinheiro deve ser usado. Nós não deveremos servir ao dinheiro. Nós deveremos nos servir do dinheiro para fazer o bem. É esse o elogio da parábola. Aquele homem abriu mão de seus lucros para fazer amizade. É esse o elogio da parábola. De fato, nosso Senhor diz, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos nos sentir provocados muito pela palavra de Deus desta liturgia do 25º domingo comum, para sabermos qual está sendo a nossa relação com a honestidade, com o dinheiro. E eu agora vou lhes dizer com muita franqueza, se tem alguém na missa aqui que tem um gato de luz, e não é gato animal não,
um gato de água, um gato de televisão, está enganando. Faça o favor de só voltar a comungar depois que de cancelar o gato, confessar e arrependido. Porque isso é pecado grave. Ah, mas é pouca coisa, o governo também rouba. Não, nós católicos não somos imitadores dos governos ladrões. Nós não somos melhores do que os outros. Nós só assumimos as consequências, a gravidade de obedecermos ao Evangelho. E ser obediente ao Evangelho é grave, dá prejuízo. Nós precisamos perder nesta vida para ganhar a vida eterna. Então, se você não está disposto a perder um pouquinho dos seus lucros, para que está servindo o Evangelho? Então, se alguém está enganando outras pessoas, vendendo coisas falsas, comprando coisas roubadas, pelo amor de Deus, mas não sou eu que roubo, mas dá para saber pelo preço que não é verdadeiro, que é falso, ou que é roubado. Como é que você compra um celular sabendo que ele não corresponde ao preço? Aquele celular pode ter matado um pai de família. E só tem ladrão roubando o celular porque tem quem compre, porque quer tirar vantagem de tudo. E você pode estar ligando com o celular manchado pelo sangue de um pai de família, de um jovem, que para entregar o celular foi assassinado. Então, o Evangelho é sério. E se os que não creem vivem de qualquer jeito, nós quem cremos, meus irmãos e irmãs, ainda mais no tempo de hoje, deveremos sofrer o prejuízo da nossa fé. Só ama a Deus quem pensa, eu não posso fazer da vida somente lucro. Quando você compra uma coisa tão abaixo do preço, ou é falso ou é roubado. Portanto, você está sendo cúmplice da morte de pessoas, da insegurança e assim por diante. Nem precisamos ampliar os exemplos para que ninguém fique entristecido ou com raiva do padre. Mas depois que o que Amós disse, o padre não tiver coragem de dizer certas coisas, então a vida fica um cristianismo feito garapa. E é para isso que serve o dia de hoje. Um monte de falsos pastores dizendo que quem segue Jesus Cristo fica rico. Nosso Senhor está dizendo o contrário. Quem o segue vai ter prejuízo. Ah, mas vai. Quem segue Jesus vai ter prejuízo. Os filhos das trevas é que procuram lucro. Neste mundo nós vamos ter prejuízo. Se nós não estamos dispostos a abrir mão do lucro, como fez aquele administrador desonesto, que abriu mão da sua parte. Sabe qual é o sentido daquela parábola? É que o administrador não ganhava salário, ele ganha uma parte do seu patrão. O que foi que ele fez? Entregou a parte do patrão, 50 barris, e não recebeu a sua. Ele abriu mão do seu lucro, pensando no futuro, na amizade, para quando tivesse desempregado, tivesse amigos para socorrê-lo. Quem quer ser cristão, meus irmãos e irmãs, tem que abrir mão dos lucros deste mundo para herdar a vida verdadeira, que é a vida eterna. Se não for para isso o cristianismo, sinceramente, não serve para quase nada. E esses que vivem dizendo por aí, que quem segue Jesus fica rico, não tem problema, só aumenta o lucro, evidentemente, nunca leu essa página do Evangelho em um culto. Essa daqui ninguém lê não, porque essa daqui diz que estão mentindo. Então se esconde as páginas do Evangelho que revelam a falsidade da pregação dessa chamada teologia da prosperidade. A nossa é outra, é a teologia do amor, que inclui justiça, honestidade, amor a Deus e ao próximo. Nós aceitamos não lucrar no domingo
para lucrar o céu. Não lucrar explorando os pobres, para que os pobres nos recebam. Eles serão, segundo essa parábola, como que os porteiros do céu. Deus vai colocar os pobres no céu. Quando a gente chegar lá, o porteiro vai dizer: esse daqui me humilhou, fora, sai. Esse daqui me tratou bem, entre. Não esqueçamos disso. Jesus está dizendo que nós seremos recebidos no céu pelos pobres. Quem humilhou os pobres não entrará no céu. Quem comprou pobre por pá de sandália não entrará no céu. Quem comprou pobre com qualquer outra coisa não entrará no céu. É verdade que todos podemos nos converter. Nunca é tarde. Comece agora, como fez o administrador infiel. Imediatamente ele começou a agir. Abriu mão do lucro do dia para ter a amizade do futuro. Pensemos nisso e levemos a sério, meus irmãos e irmãs, a nossa vida cristã, para que nós não sejamos iguais a todos, mas sejamos diferentes. Quem sabe assim daremos um pouquinho de esperança a este mundo tão corrompido por causa da ganância, do poder e do dinheiro e do desprezo de Deus e do céu. Nós, ao contrário, amamos a Deus e queremos ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.